Assim oramos e assim cremos. Amém e amém. Amém. Vamos à palavra de Deus. Lê comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Um outro texto também que podemos trabalhar com ele é 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está escrito assim: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos encarregou da palavra da reconciliação. 2 de Pedro 3, 9 diz que não devemos pensar que a promessa está se tardando, mas que na verdade o Senhor está aguardando para que muitos cheguem ao conhecimento da salvação. Amém? Pode retomar teu assento, em nome de Jesus. Hoje eu quero, nesta noite, como abertura da conferência de missões, lançar bases para aquilo que vão ser os 3 dias, ou então os 2 dias e as 3 ministrações a respeito de missões da nossa conferência. E hoje eu quero pensar com vocês a respeito da igreja como cooperadora de Deus na missão de Deus, ou na Missio Dei. A minha intenção esta noite é mostrar aos irmãos que nós somos chamados a sermos cooperadores do Senhor na missão de Deus. O que é isso? Preciso começar apresentando os conceitos para vocês. Quando se pensa em missões ou em missão, sempre devemos distinguir as duas palavras, missão e missões. Sempre são expressões que pendem para coisas diferentes. Quando pensamos em missão como algo relacionado às coisas que a igreja faz, na verdade, só passou a ocorrer isso a partir do século XVI. Antes do século XVI, sempre que se ouvisse a palavra missão, nunca estava relacionado à igreja fazer alguma coisa. Sempre esteve relacionado à ação da Trindade. O que é isso? Deus Pai envia o Filho, e Deus Filho e Deus Pai enviam o Espírito Santo. Sempre que se pensasse em missão, antes do século XVI, sempre estava relacionado à ação da Trindade. A Trindade em missão. O Filho sendo enviado pelo Pai, e o Pai e o Filho enviando o Espírito Santo. Depois do século XVI, através dos católicos jesuítas, é que passou então a se pensar em missão como ações da igreja para levar o Evangelho, para proclamar a mensagem. Em outras palavras, se tivéssemos que dizer o que é missão e o que é missões, quando falamos de missão, falamos de que é? E quando falamos de missões, do que estamos falando? Quando falamos em missão, estamos falando sobre o que Deus está fazendo na história, o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo na história da humanidade, e também por que é que Deus está fazendo. Sempre que você ouvir falar de missão, esta é a ideia, este é o conceito. Missão está voltado para Deus, o que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo. Agora, quando se fala em missões, é aquilo que a igreja está fazendo para quê? Para cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Missões é tudo aquilo que a igreja faz para poder cooperar com a missão de Deus, com aquilo que Deus está fazendo na história, na humanidade. É por isso que não podemos dizer que missões é apenas evangelizar. Não, missões não é só isso. Evangelizar é parte dessa missão, da missão da igreja, é parte disso. Por quê? Porque o social faz parte das missões da igreja.
A edificação da igreja, a comunhão da igreja faz parte das missões da igreja. Por quê? Porque tudo isso coopera para aquilo que Deus está fazendo na história. E a pergunta é, então o que Deus está fazendo? Qual é a missão de Deus? A expressão missão de Deus, ela é conhecida como missio Dei, expressão do latim que tem a ver com missão de Deus, enviado. É a ideia de que o nosso Deus é um Deus em missão. Em outras palavras, na verdade a missão não começa com a igreja. Na verdade a missão antecede a igreja. Antes mesmo da igreja existir, já existia a missão. Por quê? Porque a missão nasce de Deus. A missão flui de Deus, de dentro do Senhor. Essa é uma expressão aqui bem antropomórfica. De Deus para o mundo. Deus é a fonte da missão. Deus é um Deus em missão. Por isso é que você lê a palavra e vê que Deus envia o seu Filho. Isso é o que? É missão. Porque a palavra missão significa isso. Enviar. Missio no latim é isso. É enviar. É o Deus Pai enviando o Filho. E quando o Filho sobe para a eternidade, para o céu, Deus Pai e Deus Filho enviam o Espírito Santo. Então o nosso Deus é um Deus que está em constante missão, enviando o Filho, enviando o Espírito e agora enviando a igreja. E nós, como igreja, temos que nos perguntar isso. Isso nos faz entender, então, sabe o que é? Que não é a igreja que tem uma missão, é a missão de Cristo que tem a igreja. Por quê? Porque a missão de Cristo antecede a igreja. A missão de Deus vem antes da igreja. A igreja é um desses meios que o Senhor usa para cumprir sua missão na terra. E como é que a gente define a missão de Deus? A missão de Deus é a ação do Senhor, é o movimento do Senhor, agindo de forma graciosa, independente, mediadora, redentora, restauradora e doxológica. O que é isso? A missão de Deus é Deus agindo na história da humanidade de forma independente, de forma graciosa, de forma mediadora, de forma redentiva, de forma restauradora e de forma doxológica. Mas Ele está agindo assim para quê? Tudo isso que eu falei aqui, Deus está fazendo desta forma, o que é? Querendo restaurar sua criatura. O que Deus está fazendo hoje, na verdade, sabe o que é? É restaurar, é redimir a sua criatura para a sua glória. E quando você lê a história bíblica, visto que a Bíblia é um drama, é uma narrativa, é uma história, é a história de Deus, é a história do Criador que está querendo redimir a sua criatura. É a história do Criador que está vivendo e planejando, fazendo as coisas com a intenção de redimir, de restaurar a sua criatura que se perdeu. A Bíblia é a história da redenção, é a história do Criador, que olhando para a sua criatura, que o desobedeceu, que pecou, se afastou dele, em vez de destruí-la, ele decidiu redimi-la. E uma pergunta que os ateus fazem: mas se Deus existe, por que Ele não acaba com o mal? Parece ser tão fácil, mas não é. Mas sabe qual é a resposta? A resposta é que se Deus acabar com o mal agora, Ele tem que acabar com a sua criatura. Por quê? Porque o mal passa por nós. Nós nos tornamos pecadores e praticamos o mal. Se Ele destruir o mal, Ele vai ter que nos destruir. Por quê? Porque o mal está intrinsecamente ligado a nós. Só que em vez dele nos destruir, Ele decidiu nos redimir. Ele decidiu nos resgatar.
Ele decidiu nos salvar. Ele decidiu nos atrair para Ele. Ele decidiu nos reconquistar. Ele decidiu então nos dar vida quando merecíamos a morte. Esta é a missão de Deus. E por que ela é graciosa? Ela é graciosa porque Deus reconhece o quê? O defeito, a falha do outro lado, que é a criatura. Ela é independente por quê? É independente porque ninguém está coagindo Deus. Deus não age de forma coercitiva, que alguém está o obrigando. Não. Ele age de forma independente. Ela também é mediadora. Por quê? Porque Deus faz isso. Deus está cumprindo sua missão desde a antiguidade, por intermédio de pessoas, por intermédio do ser humano. A gente vê isso com quem? Com Noé, com Abraão, com Jacó, Moisés, Samuel, Josué, Davi, os profetas e o próprio Senhor Jesus, e agora a igreja. Deus cumpre a sua missão por meio de pessoas. Ela também é redentiva. O que é isso? Deus quer redimir sua criatura. Só que além de redimir o ser humano, ela também é restauradora. O que é isso? Deus em Cristo não quer apenas redimir o homem, Ele quer redimir toda a sua criação. O mundo todo vai ser redimido. Por isso é que no final diz a palavra que vai ter o quê? Novo céu e nova terra. A pergunta que os teólogos fazem é: como será o novo céu e a nova terra? Vai ser algo novo mesmo? Ou vai ser algo purificado, algo renovado, algo restaurado? Mas ela também sabe o que? É doxológica. O que é isso? Por que Deus está fazendo isso? Está fazendo tudo isso para a sua glória, para o seu louvor. E vem a pergunta: e como é que Deus fez isso? Sabe como é que Deus fez isso? Através do seu filho. O mundo, depois de Adão, caiu. Adão pecou. Adão se tornou pecador. E o salário do pecado é a morte. Então o homem, depois que peca, se torna o quê? Condenado. Merecedor da condenação. Merecedor do juízo final. Merecedor do inferno. Por quê? Porque se o homem caiu, se o homem pecou, o homem merece ser condenado. Mas Deus não nos condenou. Deus decidiu, como já disse, nos salvar, nos redimir. E como é que Ele fez isso? Ele fez através do seu Filho. E o texto que eu li diz o quê? Que Deus estava em Cristo, restaurando consigo o mundo, ou restaurando o mundo consigo. É para isso que Cristo veio. Cristo foi enviado pelo Pai, porque em Cristo Deus estava restaurando os homens consigo. O homem que estava em guerra com Deus, o homem que estava em briga com Deus, o homem que era inimigo de Deus por causa do pecado, em Cristo ele é reconciliado. Em Cristo nós temos paz com Deus. E como é que Cristo chegou até nós? Através da história. Adão e Eva vão ter filhos. Abel e Caim. Caim mata Abel. Abel vai ter seus filhos. Vai nascer Sete. De Sete vai nascer Enos, Cainã, Maleu, Jared. Vai nascer muitos outros homens. Lameque, Metusalém, Enoque. Enoque vai vir Metusalém vai vir Noé. Noé vai ter ali 3 filhos. De Noé vai ter um chamado Sete. De Sete virá alguém chamado Abraão. De Abraão que vai ter 8 filhos. Um vai ser Isaac, o outro Ismael e outros 6 com Quetura. De Isaac vai nascer Jacó e Esaú. Esaú forma os Edonitas. De Jacó vem Israel. De Israel 12 tribos, 12 filhos. Vão formar uma nação. Das 12 nações, 10 vão ser levados presos em um cativeiro. E praticamente quase que vão sumir. Ficam 2, Judá e Benjamim. Benjamim vai ser juntado a Judá e tudo fica a Judá. De Judá vai ter então vários reis. Como quem? Como Davi, Salomão, Roboão. Deste reino, essa tribo chamada Judá, em Belém, vai ter uma mulher e um homem. Mulher chamada Maria, o homem chamado José. E esta Maria que estava ali, desposada com o seu noivo, vai se perceber grávida.
E ela percebe então que estava grávida não de José, mas do Espírito Santo. E ali então nasce Jesus. Jesus cresce, Jesus prega seu ministério, Jesus anda em santidade, Jesus não peca, Jesus vai na cruz do Calvário, Jesus morre na cruz, ele é vindo pelo enviado, ele é desprezado, ele é humilhado, ele é simplesmente rejeitado e é visto como alguém maldito. Mas diz a palavra que no terceiro dia Jesus não está mais morto, ele ressurgiu. Depois que ele ressurge, ele está indo para o céu e agora está à destra do Pai. E é por causa deste Jesus que hoje nós podemos dizer: temos paz com Deus, estamos bem com Deus. É por causa disto que ele fez por nós que nós fomos redimidos. Redimidos. Esta é a missão de Deus. O que é? Redimir a humanidade. Sabe o que é? O nosso Deus é um Deus em missão. Ele está diariamente nos redimindo. Sabe o que é isso? É que eu vou ter que falar. A missão de Deus não é te dar um carro, não é te dar uma casa. Ele pode dar isso, lógico que pode. Ele é Deus. A missão de Deus não é me fazer entrar na faculdade, não é mesmo. A missão de Deus é nos redimir. A missão de Deus é nos salvar. A missão de Deus é nos tornar a imagem do seu Filho. A missão de Deus é nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Por isso é que o nosso chamado aqui na igreja, ao convidar alguém, não é sobre, olha, Deus vai dar, não, é sobre você precisa ser redimido, você precisa ser liberto, e em Deus temos isso. Esta é a missão de Deus. Desde o começo da criação, Deus está trabalhando. Para quê? Para redimir o ser humano. Quando em Noé todos seriam destruídos, o que é que Deus fez? Deus conservou Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa, para conservar a humanidade. Chega Abraão, e de Abraão vem a linhagem. Deus quer que ele nos redimir. Toda a trajetória da humanidade, o plano do Criador é o mesmo. Tudo que Ele está fazendo, como Ele está trabalhando, só tem um fim. O fim é a nossa redenção. O fim é que nós não vamos para o inferno. O fim é que a gente esteja com Ele. E então naquele grande dia, juntos, possamos celebrá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, cantando: Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Só que o que acontece? Aqui entra então o que é? E da Israel, qual é a nossa parte então, como igreja? A nossa parte, sabe o que? É participar desta missão. A nossa parte é ter disposição de sermos que? Participantes desta missão. Em outras palavras, quando lemos na Bíblia que nós temos uma missão como igreja, e na verdade é missão de Deus, primeiramente, isso quer dizer que Deus nos incluiu na sua missão. Esse chamado, esta ordenança de ir pregar. E pregar o quê? O Evangelho. Para quê? Para que outros sejam redimidos. Deus quer que a gente prega, Deus quer que demos cesta básica, Deus quer que fizemos tudo o que tem que ser feito. Mas qual é a intenção? Redimir as pessoas. Porque é a missão dele. E Ele então nos chamou para isso. Ele nos incluiu na sua missão. Ele nos incluiu no seu propósito. Ele está nos chamando. Olha, eu estou em missão. Olha, eu estou trabalhando. Olha, eu estou redimindo o mundo. E o que é que Ele faz? Ele nos chama. Diz: vem comigo. Vem comigo nesta caminhada. Vem comigo nesta jornada. Vamos juntos reviver o que é? Na missão de redimir Londrina. Vamos juntos reviver no que? Na missão de redimir o Brasil, redimir o mundo. Deus está nos incluindo na sua missão. Sabe isso é o que é? Isso é um privilégio. A missão é dele. E ele abre espaço na sua missão e diz: quero caminhar com vocês.
Sabe com quem? Com gente limitada, com gente medrosa, com gente envergonhada, com gente sem ter muito conhecimento, com gente que não entende muita coisa, com gente que ora pouco, com gente que faz muita coisa pouco. Ele fala: quero caminhar com vocês, vamos junto, vem para a minha missão. Vem para a minha missão. Ei, Deus está nos chamando, Deus está nos incluindo na sua missão. E eu fico encantado com aquilo que Paulo vai dizer aos Coríntios. O que é? Nós somos cooperadores de Deus. Sabe quem nós somos? Nós somos cooperadores de Deus. Algumas pessoas andam procurando títulos, posições. Eu vim dizer-lhes que nenhum título que você ganhar nesta vida será melhor do que este. O que é? De termos o privilégio de sermos chamados cooperadores de Deus na sua missão. Deus está nos convocando, dizendo: olha, eu quero que vocês cooperem comigo. No que? Na minha missão. Qual a sua missão? Redimir Londrina. Qual a sua missão? Redimir os bairros. Qual a sua missão? Redimir o Brasil. Qual a sua missão? Alcançar a humanidade. Deus está nos incluindo na sua missão. Quando a igreja se propõe a ser cooperadora de Deus e aceita esse desafio, esse convite, sabe o que é? Ela então é uma igreja que está o quê? Imitando a Deus. Por quê? Porque Deus não está parado. Não, Deus está em missão. Deus está em missão. O Pai enviou o Filho. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. O Espírito Santo é o vicário de Cristo. O Espírito Santo está na terra. Como? Em missão. Se nós nos propomos a ser uma igreja missionária, nós estamos imitando a Deus. Se nós nos propomos a cumprir com este chamado, com esta missão, nós estamos dizendo: sabe o que? Olha, qual é a razão de vocês se proporem a fazer missão? Nós estamos fazendo missões porque o nosso Deus é um Deus em missão, e nós queremos imitar ao nosso Deus. Por que vocês amam? Porque Ele ama. Por que é que vocês se doam? Porque Ele se doou. Por que é que vocês ofertam? Porque Ele se entregou. Por que é que vocês têm disposição de andar em santidade? Porque Ele é santo. Por que vocês andam em unidade? Porque Ele é triuno, Ele é um. E por que é que vocês fazem missão? Porque o nosso Deus é um Deus em missão. O nosso Deus está trabalhando. O nosso Deus está agindo. O nosso Deus não está parado, acomodado. O nosso Deus está continuamente em movimento, querendo redimir a sua criatura. Igreja que está fazendo missão, ela está, sabe o que é? Alinhada com o céu. Por quê? Porque o céu está em missão. A igreja que se esforça, que se dedica, que cria meios possíveis para fazer missões, ela entendeu a mensagem do coração de Deus. Por quê? Porque Deus está em missões. Porque Deus está em missão. Porque Deus está fazendo acontecer. E Ele nos chama para isso. Reviver, imitemos o Criador. Reviver, imitemos o Senhor. O nosso Deus é um Deus em missão. Só que terceiro, quando nós aceitamos este convite, este chamado da missão, nós estamos aqui, estamos obedecendo a Ele, porque Ele ordena que a gente vá, Ele ordena que a gente faça. E agora, sabe o que? O grande desafio nós, hoje, na cidade, no mundo urbano, sabe qual é? É fazer essa missão, é obedecer esta ordem. Porque às vezes não nos pegamos: como é que eu faço? Na faculdade, no trabalho, como? E a gente precisa encontrar meios de como fazer, de como obedecer. Porque tem muita coisa que se fez ontem, que hoje não dá mais certo. Os nossos pais evangelizavam com o quê? Com tendas. Chegavam em alguma região, montavam uma tenda e iam pregando. Hoje até pode funcionar, mas é muito difícil. Antigamente a gente saía, distribuía o quê? Distribuía folhetos e ganhava pessoas. Hoje é possível? É, mas é mais difícil. Talvez hoje a gente precisa fazer o quê? Fazer uma célula.
Sabe por quê? Porque no condomínio há 20 folheto, não vou te deixar entrar. Mas falar que tem alguém ali naquela casa, que é meu amigo, está me esperando, eu consigo entrar, fazer um pequeno barulho, deixar alguma carta, dizer, olha, aqui tem culto, nos procurem. A gente consegue entrar naquele local e tentar ganhar alguém. Só que as células, alguns banalizaram, outros desprezam, mas pode ser uma estratégia de cumprir o ID, onde talvez não conseguiríamos entrar de outras formas. Então fazer missões é obedecer o Criador. Por quê? Porque assim como Ele está em missão, Ele nos ordena a fazer missão. Ele nos ordena a levar sua mensagem. Ele nos ordena a sair pelo mundo e anunciar o que? Que o homem está caído. O que? Que o homem está em pecado. O que? Que o homem será condenado. O que? Que o homem está perdido. Mas não é só isso. Ele também nos anuncia, nos ordena a ir levar a boa nova. Que para este homem que está perdido, há uma saída. Para este homem que está doente, há uma cura. Para este homem que está ali desviado, indo para a perdição, há um caminho. Que caminho? Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Para o mundo que está em trevas, Ele manda aí dizer, olha, vocês estão em trevas, mas nós conhecemos a luz. Ele é a luz do mundo. Para o mundo que está sedento, Ele ordena, vão para lá e digam, vocês estão com fome e nada aqui na terra irá preencher, mas nós conhecemos a água da vida, nós conhecemos o pão da vida, nós conhecemos o bom pastor. Quem é Ele? Jesus Cristo de Nazaré. E Ele ordena que íamos e levemos a mensagem. Hoje a gente vai como? É no meu salão, é na minha escola, é onde Deus estiver. A gente precisa obedecer à ordem divina. E eu termino com algo que talvez é motivador. A gente às vezes quer fazer, mas fala, como é que eu faço? Eu não consigo, sabe? Eu tenho vergonha, tenho dificuldade. Ele quer que a gente cumpra essa missão. Ele quer que a gente seja cooperador dele. Só que tem uma coisa, o quê? Ele não quer que a gente vá sozinho. Ele não ordena que a gente vá sozinho. Por quê? Porque quando Ele nos chama para essa missão, Ele está em missão. Então Ele vai conosco. É desafiador, é complicado, é mesmo difícil, mas Ele está dizendo, na missão, tu não vais sozinho. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, mas eu não consigo. Ele está conosco. Para quê? Para nos capacitar, para nos dar ousadia e intrepidez. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho certas coisas. Vai até Ele, fala com Ele, fale com Ele, expõe como está a coisa, fale do seu medo, fale de sua vergonha, que o Espírito Santo de Deus irá revesti-lo, irá revesti-la, irá capacitá-la e dizer no seu trabalho, na sua escola, na sua família, no seu bairro, onde você estiver, no seu condomínio, você não irá sozinho. Quando abrir a boca para falar, Ele estará contigo para capacitar você. Sabe por que você não vai sozinho? Porque a missão não é tua, a missão é dele. E Ele está nos incluindo, Ele está nos chamando e dizer, eu quero ir com você, eu vou com você, eu estou com você. Nós não estamos só. No Chile vimos, queimaram igrejas. Você viu outro vídeo na Inglaterra que está a destruir a cruz da igreja batista lá. Mas embora tenha essas coisas, os desafios, as possíveis perseguições, as possíveis limitações, eu quero dizer a vocês que ainda que o mundo se levanta, ainda que o inferno se levanta, a palavra diz que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Onde a igreja for se levantar, o Senhor estará conosco. O Espírito Santo não nos deixa, o Espírito
Espírito Santo nos acompanha, nos dirige, nos livra. Ele estará conosco, nos capacitando, nos impulsionando, nos renovando, nos levantando e nos motivando. Só vamos sem esquecer que Ele está conosco. Porque a questão não é saber que Ele está conosco. A questão é se a gente de fato faz, tendo consciência de que Ele está conosco. Saiba, nós não estamos sozinhos na missão. O Espírito Santo está conosco. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está nos convocando, Deus está nos convidando, Deus está nos chamando para a sua missão. Por isso é que missão não deve ser um departamento da igreja. Missão é a razão da existência da igreja. Deus está nos chamando, Deus está nos convocando para a sua missão. Mas para ir para a Turquia, que seja. Mas eu acho que para muitos é aqui mesmo em Londrina. É para ir para a África do Sul, eu acho que para muitos é aqui mesmo em Londrina. Só digamos para Ele, sim. Só digamos para Ele, aceitamos. Só digamos para Ele, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém? Coloca-se em pé por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Ele abre mão de sua glória. Feche seus olhos.